Você já sentiu a dor de outra pessoa tão profundamente que sua própria dor simplesmente desapareceu? Já viu suas feridas abertas, seus traumas, seu caos, e sem pensar duas vezes, mergulhou no abismo junto com ela? Não porque ela pediu ajuda, mas porque não suportava vê-la sofrer. Naquele instante, você entregou algo raro, quase sagrado, sua energia, sua atenção, sua alma. E o que recebeu em troca? Uma bússola quebrada, um alvo em constante movimento, um teste que jamais foi feito para você passar. Carl Jung nos advertiu há muito tempo. O homem que não conhece sua própria escuridão projeta sua alma nos outros e é devorado pela ilusão de que pode salvá-los. Essa é a maldição do empático, aquele que sente demais, que ama com intensidade avassaladora e que se perde no processo, sem nem perceber que está sangrando por dentro, aos poucos, silenciosamente. Aqui está a verdade brutal que ninguém tem coragem de dizer: os empáticos são os homens mais fáceis de serem usados. Eles são leais até o fim, mesmo quando são castigados. São generosos até a exaustão, mesmo quando estão vazios. São compreensivos até o limite, mesmo quando são desrespeitados. No mundo atual, onde validação virou moeda e atenção, arma, as mulheres desenvolveram uma intuição afiada para perceber esses homens. Para testá-los, quebrá-los, drená-los. Não por maldade, mas porque seu silêncio grita: eu te darei tudo, só não me deixe. Este vídeo é um chamado, um despertar. Se você já sentiu que sua bondade virou uma faca que corta suas próprias mãos, se já se viu desaparecendo enquanto tentava curar outra pessoa, preste atenção agora. Carl Jung nos deixou um mapa para todo homem que foi sequestrado emocionalmente, explorado espiritualmente e transformado em escravo, vestindo a máscara do Salvador. Até o final deste vídeo, você vai entender por que o homem empático sofre mais que todos e como nunca mais permitir que isso aconteça. Jung dizia que o que não trazemos para a consciência retorna como destino, e para os empáticos, esse destino quase sempre vem na forma de uma mulher. Não uma mulher qualquer, mas aquela que parece quebrada exatamente do jeito certo. Aquela que precisa ser salva, que reflete cada ferida oculta que ele jamais teve coragem de enfrentar. O homem empático não é apenas sensível, ele inconscientemente busca o sofrimento. Porque, no fundo, sua identidade foi construída em torno da necessidade. Ser necessário, ser útil, ser aquele que segura o espaço quando ninguém mais consegue. Isso não é compaixão. É trauma mascarado de virtude. Jung nos lembra: até que você torne o inconsciente consciente, ele controlará sua vida e você chamará isso de destino. Por isso o empático sempre acaba em relacionamentos onde é o terapeuta, o consertador, a esponja emocional. Ele não atrai o caos, ele inconscientemente o deseja. Porque no caos ele se reconhece cuidador, salvador, mártir. E sejamos honestos, muitas mulheres sentem essa dinâmica, mesmo que não saibam explicar. Elas percebem o homem que não sabe dizer não, que quer ser escolhido a qualquer custo e, então, oferecem elogios superficiais para mantê-lo preso, afeto mínimo para criar esperança, mas jamais a verdade que poderia libertá-lo. E ele volta. Sempre volta. Porque a cada lágrima dela ele se sente vivo, a cada afastamento ele se esforça mais, e a cada breve vislumbre de amor ele acredita que é real. Mas aqui está a bomba de Jung. O homem empático não está apaixonado por ela. Está apaixonado por suas próprias feridas projetadas nela. Ele acredita que está sendo gentil, ajudando, mas, na verdade, está fugindo de si mesmo. Porque enquanto está ocupado nos problemas dela, nunca precisa encarar o próprio menino que aprendeu que amor só se conquista com sacrifício. Jung chama isso de possessão da anima. Quando o feminino interno do homem não está integrado, ele perde sua identidade, fica fraco de forma errada, entrega demais, entende demais, se expõe demais. Acredita que empatia é virtude, mas Jung alerta: sem limites, empatia é autodestruição. Porque quando seu coração está aberto, mas sua coluna é feita de papel, você não atrai amor, atrai exploradores. E no jogo emocional contemporâneo, cheio de manipulação e controle, o empático é alvo. Não por fraqueza, mas por achar que seu sofrimento é nobre. Então ele fica tolerando, suportando, até acordar um dia sem seu fogo, sentindo-se invisível, usado. E a resposta é simples: ele foi. Até o empático assumir sua sombra, perceber que o impulso de salvar é fuga de si mesmo, ele nunca conhecerá o amor verdadeiro, apenas sua ilusão. Jung nos avisou sobre a sombra, as partes ocultas da psique. Mas o que acontece quando a sombra dele encontra dela? Surge a tempestade perfeita, o homem empático e a mulher emocionalmente fragmentada. Na superfície, parece amor. Por baixo, é um campo de batalha onde só um sai inteiro.
A maioria dos homens não entende isso. Toda mulher tem sua sombra, aquela parte que manipula, retira, testa e se alimenta da validação, principalmente de um homem que não sabe ir embora. O empático sente isso, mas em vez de confrontar, romantiza. Ela está machucada, não é tóxica, é incompreendida. Se eu a amar mais, ela muda. Mas Jung diria, não muda. Não se seu amor for inconsciente. Porque o que o empático chama de devoção é um ciclo vicioso. Ele não a cura, ele alimenta a sombra dela, e a própria. É uma dança mortal. Ela se afasta, ele se joga, ela explode, ele implora, ela retira amor, ele corre atrás. Cada passo reforça uma crença oculta, tenho que sofrer para ser amado. E sabe o que acontece? Ela não respeita ele. Não pela bondade, mas pela previsibilidade. Toda vez que ela testa, ele cede. Toda vez que ela se distancia, ele entra em pânico. Toda vez que ela esfria, ele se queima para reconquistá-la. Jung chama isso de inflação da anima. Quando o masculino é dominado pelo feminino distorcido, o homem se torna emocionalmente poroso, sente tudo menos seu próprio centro. Vê as emoções dela como evangelho, os humores dela como escritura, e pior, a validação dela como oxigênio. É por isso que tantos homens modernos se esgotam, não por guerras ou trabalho, mas por mulheres às quais não souberam dizer não. Porque confundiram acesso com intimidade. Pensaram que só estar aberto era suficiente. Acreditaram que empatia os protegeria. Mas Jung perguntaria, empatia para quem? Para ela ou para seu próprio eu abandonado? Porque essa é a tragédia profunda. O homem empático está tão focado em acalmar a criança interior dela que abandona a sua. E é aí que tudo desmorona. Ele se esgota. Perde o brilho. Não reconhece seu próprio rosto no espelho. E quando ela vai embora, não com raiva, mas com indiferença, ele fica com um silêncio tão pesado que parece morte. Mas esse silêncio é só o começo. Porque no colapso o homem tem duas escolhas: culpar ela e repetir o ciclo, ou olhar para dentro e retomar sua soberania. Jung disse, não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E para o homem empático, essa escuridão começa agora. Você nunca a salvou. Você se sacrificou para evitar salvar a si mesmo. Você está diante de uma encruzilhada, um ponto de virada onde o passado insiste em se repetir, onde o silêncio interno clama para ser ouvido. E é aqui que muitos homens empáticos se perdem, não por falta de força, mas porque ainda não compreenderam a profundidade do labirinto onde caminham. Esse labirinto é feito de sombras, de vozes não reconhecidas, de feridas que pedem por atenção e cura. O homem empático carrega uma carga invisível, uma mochila pesada que ele mesmo aceitou carregar, acreditando que sua entrega e sacrifício são o preço a pagar pelo amor, pela aceitação, pelo pertencimento. Mas essa carga não é amor, é um grito abafado da alma pedindo por libertação. Carl Jung nos ensina que essa dinâmica não é fruto do acaso, nem um simples erro humano. É uma dança arquetípica, um padrão antigo e poderoso que se manifesta através das nossas relações mais íntimas. O empático não está apenas enfrentando problemas pessoais, ele está navegando por mares profundos onde forças inconscientes disputam espaço e poder. O desafio é reconhecer que seu impulso para salvar o outro, para ser o herói da história, muitas vezes nasce do medo de enfrentar a própria escuridão. O medo de olhar para dentro e ver as partes de si que foram rejeitadas, escondidas e negadas. Aquele menino que aprendeu cedo demais que o amor se conquista com dor e silêncio, que ser vulnerável é sinal de fraqueza, que sua existência só teria valor se ele pudesse suportar o sofrimento dos outros. Mas Jung também nos dá a chave. Até que o inconsciente seja trazido à luz, ele guiará sua vida e você chamará isso de destino. Por isso, a verdadeira batalha do empático não é contra o mundo externo, nem contra a mulher que ele tenta salvar, é contra a escuridão dentro de si mesmo. E nesse confronto interno, não existe luta que se ganha com força bruta ou negação. Existe um convite para o diálogo profundo e sincero com seu próprio eu. Para acolher as partes rejeitadas, para dar voz à criança ferida, para aceitar que a vulnerabilidade é, na verdade, um caminho para a força. Você talvez tenha acreditado que esse papel de cuidador e salvador é uma dádiva, mas quando não há limites claros, quando o amor se confunde com autossacrifício, ele se transforma numa prisão invisível. Uma prisão onde sua alma se desgasta lentamente, enquanto a ilusão de controle mantém você preso na repetição do mesmo ciclo doloroso. Este é um chamado para a transformação. Não uma transformação superficial, mas uma que nasce do mais profundo do seu ser, que exige coragem para encarar a verdade que você tem evitado. Para dizer basta às histórias que não lhe servem mais,
para levantar a espada da consciência e cortar as amarras que o mantêm subjugado. Não se trata de abandonar o amor ou a empatia, mas de aprender a amar sem perder a si mesmo. De construir muros que não separam, mas protegem. De se tornar um homem que sabe quando dar e quando recuar, que entende que o poder está em sua integridade, não na sua capacidade de carregar o sofrimento dos outros. Se você se identifica com essa jornada, eu o convido a continuar caminhando por esse caminho conosco. Inscreva-se no canal, porque aqui você encontrará não só palavras, mas um espaço para despertar, um lugar para reconstruir seu poder interior. Juntos, vamos desvendar as sombras, fortalecer a luz e resgatar a verdadeira essência do que significa ser um homem empático, não um mártir, mas um soberano de sua própria vida. Este é o momento de se reconectar consigo mesmo, de retomar o controle e preparar o terreno para um novo começo. Porque a verdadeira liberdade só começa quando você deixa de ser refém do que o outro precisa e passa a ser dono da sua própria história. A sombra que assola o homem empático é mais densa do que ele imagina, uma névoa espessa que se infiltra em suas emoções e pensamentos, confundindo-o, paralisando-o. Essa sombra não é um monstro externo, mas sim a parte reprimida de si mesmo, tudo aquilo que ele não quis, não pôde ou não soube integrar em sua psique. São dores não resolvidas, medos antigos, rejeições internas, desejos ocultos. Jung nos lembra que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E o despertar exige coragem para encarar o que está por trás do espelho. Ser empático, neste sentido, é carregar uma sensibilidade tão intensa que torna difícil distinguir onde termina o seu sofrimento e começa o do outro. Essa linha tênue se transforma em um campo minado emocional onde o empático pisa sem perceber. Ele absorve as dores alheias, como uma esponja, mas esquece de limpar-se, de cuidar da própria alma. A consequência é um esgotamento lento, um esvaziamento interno que se manifesta em cansaço constante, ansiedade, irritabilidade e uma sensação silenciosa de invisibilidade. A sociedade, por sua vez, não reconhece essa complexidade. Em vez de oferecer apoio, muitas vezes exige mais do homem empático, que ele seja forte, inabalável, incansável, que carregue o fardo dos outros sem reclamar, como se isso fosse uma prova de sua masculinidade. E ele, querendo corresponder a essas expectativas e também acreditando que seu valor reside na sua capacidade de cuidar, aceita esse papel, mesmo que isso signifique se perder aos poucos. Por trás desse comportamento está uma dinâmica profunda que Jung chamou de posse pela anima, a anima sendo a imagem arquetípica do feminino no inconsciente masculino. Quando o homem não integra essa energia interna de forma saudável, ela domina seu comportamento, tornando-o vulnerável, submisso e emocionalmente permeável de forma desproporcional. Ele sente tudo, a dor, a confusão, a necessidade do outro, mas não encontra espaço para suas próprias emoções, para seus próprios limites. Essa posse é sutil, quase imperceptível, porque não se manifesta como uma invasão violenta, mas como um desgaste silencioso. O empático passa a viver num estado constante de alerta emocional, buscando aprovação e reconhecimento na entrega ao outro, confundindo o amor com a necessidade de ser necessário. Jung nos alerta: não há empatia sem limites, sem eles, a autodestruição. O resultado dessa dinâmica é um ciclo vicioso. Ele dá demais, ela pede demais, ele se perde tentando corresponder, ela se distancia, ele se esforça ainda mais para reconquistar, e assim a espiral se mantém. Muitas vezes, esse ciclo acontece sem que nenhuma das partes realmente compreenda o que está em jogo. A dor é real, mas as soluções superficiais não alcançam a raiz do problema. E o empático que não se conscientiza disso está fadado a repetir esse padrão, atraindo relacionamentos que refletem suas feridas não curadas. Jung explicou que o inconsciente projeta nos outros aquilo que não reconhecemos em nós mesmos. Assim, a mulher que parece precisar de resgate pode ser um espelho da parte de si que está ferida e exige atenção, ainda que de forma destrutiva. A verdadeira liberdade começa quando o empático deixa de se identificar com essa projeção e volta seu olhar para dentro. Quando para de tentar salvar o outro como forma de fugir da própria dor e passa a cuidar de si mesmo. Esse processo não é simples e pode ser doloroso, pois implica enfrentar o abandono, a raiva, o medo e a tristeza que ele sempre tentou evitar. Mas é exatamente essa jornada de autoconhecimento que o libertará das amarras invisíveis que o prendem. Ao integrar seu feminino interior de forma consciente, o homem empático reconquista sua força verdadeira, uma força que não é a da rigidez ou da insensibilidade, mas a da presença firme e acolhedora. Ele aprende a estabelecer limites claros, a dizer não sem culpa, a amar sem se sacrificar. Ele se torna um porto seguro para si mesmo e para os outros, não mais um refém das emoções alheias. Esse despertar transforma não apenas sua vida amorosa, mas todas as suas relações.
Ele deixa de ser um fantasma que perambula sem identidade e passa a ser um homem íntegro, com centro sólido, capaz de amar e ser amado de forma equilibrada. Jung sabia que a sombra não desaparece com a luz, ela se transforma em sabedoria quando acolhida com consciência. Portanto, para o homem empático, a jornada é dupla. É preciso enfrentar os próprios demônios e entender que o sofrimento que ele tenta apagar no outro é, muitas vezes, o chamado da sua própria alma para a cura. Somente ao se tornar consciente desse processo é que ele poderá romper o ciclo de dor e encontrar a paz verdadeira, aquela que nasce da harmonia entre o coração sensível e a espinha ereta. Essa é a profundidade do desafio e a grandeza da transformação que está ao seu alcance. O convite é para que você pare de se perder na dor dos outros e comece a se encontrar na sua própria luz. Quando o homem empático começa a perceber a extensão do que carrega, surge uma mistura complexa de sentimentos: alívio por finalmente entender o que lhe ocorre, medo do desconhecido, e uma profunda tristeza por todos os momentos em que se sacrificou silenciosamente. A verdade, ainda que dolorosa, é libertadora. Jung nos lembra que a alegria não está na consciência, mas na aceitação do que não se pode mudar. Aceitar que sua natureza sensível pode ser ao mesmo tempo sua maior dádiva e sua armadilha é o primeiro passo para recuperar a si mesmo. Essa dualidade constante entre doação e perda, amor e dor, faz do empático um verdadeiro guerreiro silencioso. Ele luta batalhas internas que ninguém vê, batalhas onde a arma é o coração aberto e a armadura, a vulnerabilidade. E nessa luta, o maior inimigo não é o outro, mas a própria ignorância sobre os próprios limites e sombras. O homem que não sabe onde termina ele e começa o outro caminha no fio da navalha, exposto ao risco de se diluir, de desaparecer. Por isso, estabelecer fronteiras internas não é apenas um ato de proteção, é um gesto revolucionário. É dizer a si mesmo: eu existo, eu tenho valor, e meu bem-estar importa. Essa afirmação, por mais simples que pareça, pode ser um terremoto na vida do empático. Porque ele foi ensinado a priorizar sempre o outro, a carregar pesos invisíveis como se fossem suas obrigações sagradas. Mas Jung nos adverte que sem essa consciência, o homem empático não está protegendo sua luz, está permitindo que ela se apague lentamente. Nesse ponto, é fundamental compreender que cuidar de si mesmo não é egoísmo. É uma necessidade vital. O empático deve aprender a recusar quando necessário, a dizer não sem culpa, a se afastar de situações e pessoas que drenam sua energia. É um aprendizado difícil para quem foi educado para ser o suporte emocional dos outros, mas absolutamente imprescindível. Pois só quem está inteiro pode oferecer presença verdadeira e não um pedaço fragmentado de si. O mundo, com suas demandas incessantes, não facilita essa tarefa. Vivemos numa cultura que glorifica o desgaste emocional como prova de amor e dedicação. Quantas vezes o empático ouviu que ele é forte demais por suportar tanto? Quantas vezes ele se calou para não parecer fraco? Jung diria que isso é o ego tentando controlar a narrativa, tentando manter a ilusão de que é possível sobreviver sem se curar. Mas a alma, em seu silêncio profundo, sabe que isso não é verdade. Essa desconexão interna se manifesta também na dificuldade do empático em reconhecer suas próprias necessidades. Ele pode ser o primeiro a notar a dor alheia, mas o último a perceber quando está exaurido, sozinho, esquecido. A invisibilidade que ele sente não é apenas externa, é uma invisibilidade interna, uma desconexão consigo mesmo que precisa ser resgatada com urgência. O reencontro com a própria essência é a chave para quebrar esse ciclo. Jung ensinava que o processo de individuação, o caminho para se tornar um ser completo, é um caminho que o empático deve abraçar com coragem. Ele não é apenas uma jornada de luz, mas de sombras, de confrontos com partes rejeitadas, medos antigos, dores esquecidas. Somente ao integrar esses aspectos é que o empático pode se libertar das amarras invisíveis que o prendem a relacionamentos tóxicos, a dor repetida, a sensação de estar sempre dando demais e recebendo pouco. Nesse caminho, o empático redescobre que sua sensibilidade é uma força, não uma fraqueza. Uma força que, quando ancorada em limites saudáveis, torna-o capaz de criar conexões profundas, autênticas e recíprocas. Que o capacita a amar sem se perder, a cuidar sem se sacrificar, a oferecer sem ser consumido. Jung dizia que não há luz sem sombra, e não há sombra sem luz. O desafio é aprender a caminhar com as duas, em equilíbrio. Essa transformação, porém, não acontece da noite para o dia. Requer paciência, autocompaixão e apoio. Muitos empáticos encontrarão no silêncio do autocuidado a força para reconstruir sua identidade, para afirmar seu valor além da utilidade que ofereciam aos outros. E essa reconstrução é, em si, um ato de rebeldia contra padrões que negam a complexidade do ser humano sensível. Se você se identifica com essa jornada,
Que tal dar o próximo passo com consciência? Curta este vídeo para fortalecer essa rede de homens que buscam ser mais do que sombras carregadas, que desejam ser luzes firmes no caos. Sua presença aqui já é parte dessa transformação. Juntos, podemos romper o ciclo e construir um novo modo de existir, onde empatia e integridade caminham lado a lado. A jornada é árdua, mas a recompensa é a liberdade de ser inteiro, de ser você, sem medo, sem desculpas. Jung não apenas previu esse sofrimento silencioso, ele também nos deu as ferramentas para transcender essa prisão invisível. A escolha está em suas mãos. Seja a mudança que seu coração clama. O peso que o homem empático carrega não é apenas emocional, é espiritual, ancestral e profundo. Ele não luta apenas contra o que está diante de seus olhos, mas contra sombras que atravessam gerações, histórias não ditas, dores não elaboradas, legados invisíveis que o puxam para baixo sem que ele saiba. Jung nos ensinou que somos mais do que indivíduos isolados. Somos o reflexo de um inconsciente coletivo, uma tapeçaria de experiências humanas entrelaçadas. O empático, por sua sensibilidade aumentada, é como um receptor aguçado, captando não só o presente, mas ecos antigos que reverberam em sua alma. Esse fardo muitas vezes é silencioso, porque a sociedade não reconhece sua dimensão. Espera-se que o homem seja forte, racional, um porto seguro, enquanto o empático, justamente por seu dom de sentir demais, se encontra preso entre o desejo de se mostrar vulnerável e o medo de ser visto como fraco. Ele sabe que a ferida que carrega não pode ser facilmente mostrada, pois seria incompreendido, até ridicularizado. Assim, ele aprende a esconder sua dor, a calar suas necessidades, enquanto seu interior se torna um campo de batalha onde o amor e a dor travam uma guerra silenciosa. Mas o que é essa dor que ele sente? Não é apenas tristeza ou frustração, é uma sensação profunda de alienação, uma desconexão consigo mesmo que se manifesta como vazio, ansiedade, confusão. É o grito da alma que não encontra palavras, a angústia de um ser que se perdeu em meio a tantas expectativas e demandas alheias. Jung diria que essa é a voz da sombra, o lado oculto que o ego tenta negar, mas que insiste em se mostrar até ser reconhecido. É nesse ponto que o empático enfrenta um dilema cruel: continuar se sacrificando pelos outros, na esperança de ser amado, aceito e necessário, ou voltar seu olhar para dentro e encarar as partes de si mesmo que ele mais teme. Essa segunda escolha é a mais difícil, pois implica abandono de velhos padrões, confrontação de medos profundos e a coragem de ser imperfeito. No entanto, é também a única via para a verdadeira liberdade. Jung destacou que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. O despertar do empático não é apenas a compreensão intelectual de seu sofrimento, mas uma experiência visceral de reintegração. É aprender a diferenciar seu eu verdadeiro das máscaras que usou para sobreviver. É reconhecer que sua capacidade de sentir intensamente não o torna vulnerável, mas poderoso, quando canalizada com sabedoria. Porém, esse processo exige disciplina emocional e espiritual. O empático deve desenvolver o que Jung chamava de espinha dorsal do espírito, a habilidade de manter-se firme diante do caos, de sustentar seus limites sem fechar seu coração. Essa força não é arrogância, mas humildade consciente. É a arte de dizer sim ao outro sem se perder, de amar sem se anular. Infelizmente, muitos empáticos nunca recebem esse ensinamento. Crescem acreditando que sua missão é carregar o mundo nos ombros, que sua relevância está no quanto podem dar, muitas vezes até o ponto de exaustão. Essa dinâmica, como Jung alertou, acaba por destruir não só o indivíduo, mas as relações que ele tanto deseja nutrir. Pois amor que exige sacrifício absoluto sem reciprocidade não é amor, é prisão. A verdadeira revolução do empático começa quando ele entende que cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas um ato sagrado. Que estabelecer limites claros é uma forma de respeito não apenas para com os outros, mas para consigo mesmo. Que sua luz interior só pode brilhar plenamente quando ele para de se apagar para acomodar as expectativas alheias. Jung também nos ensinou que o caminho da individuação, tornar-se inteiro, é um caminho solitário e desafiador, mas profundamente libertador. O empático que se lança nessa jornada descobre que sua sensibilidade é um portal para uma compreensão mais profunda da existência, uma conexão com o mistério da vida que poucos alcançam. Ele deixa de ser vítima da sua própria natureza para se tornar um mestre dela. Essa transformação, porém, não significa isolamento. Pelo contrário, ao se reconectar consigo mesmo, o empático aprende a construir relacionamentos mais autênticos, baseados no respeito mútuo e na aceitação genuína. Ele deixa de buscar aprovação constante e passa a valorizar sua própria presença, tornando-se uma fonte de equilíbrio para aqueles que o cercam. Contudo, essa caminhada exige paciência. O empático deve se permitir errar,
cair e levantar quantas vezes forem necessárias. Deve acolher suas sombras sem medo, compreendendo que elas fazem parte do seu ser e que somente ao integrá-las poderá experimentar a plenitude. Jung afirmava que a sombra não deve ser temida, mas entendida e incorporada. Ao se lançar nessa trajetória, o empático rompe com padrões antigos, reencontra sua autenticidade e descobre uma força silenciosa e inquebrantável. Essa força não é a ausência de dor, mas a capacidade de viver apesar dela. É a coragem de ser vulnerável sem se perder, de amar sem depender, de existir com integridade em um mundo que muitas vezes valoriza apenas a superficialidade. Então, se você se reconhece nessa história, saiba que não está sozinho. Muitos homens empáticos estão despertando para essa realidade e construindo um novo modo de viver. Um modo que honra a sensibilidade, mas não a submete. Que celebra o coração aberto, mas não o deixa desprotegido. Que abraça a complexidade do ser humano sem medo. Essa é a revolução silenciosa do empático consciente. Ser inteiro, ser livre, ser autêntico. E essa jornada só começa quando você decide olhar para dentro, aceitar sua sombra e reivindicar sua luz. O empático muitas vezes se vê preso numa armadilha invisível, um ciclo que se repete como uma sombra insistente, difícil de romper. Ele dá tudo de si, sua energia, sua paciência, sua compreensão, mas sente-se cada vez mais vazio, exaurido, desconectado do que realmente é. Essa desconexão não é apenas emocional, mas espiritual, uma separação dolorosa entre o que ele é e o que acredita que precisa ser para ser aceito, amado e valorizado. Jung já advertia que esse estado de dissonância interna, essa fragmentação do eu, é a raiz de muitos sofrimentos silenciosos do homem empático. Na essência dessa luta está o que Jung chamava de complexo da ferida materna ou complexo da anima não integrada. É um fenômeno psíquico profundo em que o masculino interior não foi reconhecido e integrado, e por isso o homem acaba sendo controlado pelas emoções femininas inconscientes que ele carrega dentro de si. Isso se manifesta na dificuldade de estabelecer limites, na tendência de se dissolver no outro e no apego a relações que, embora disfuncionais, parecem essenciais para sua sobrevivência emocional. É um paradoxo cruel. Quanto mais o empático se entrega, mais ele se perde, e quanto mais ele se perde, mais ele se torna vulnerável à manipulação e ao esgotamento. O empático, portanto, está numa batalha constante entre sua natureza de cuidar e a necessidade urgente de cuidar de si mesmo. Ele se esforça para ser o porto seguro para os outros, mas raramente encontra esse porto em sua própria vida. O resultado é uma exaustão profunda, que Jung poderia descrever como um desprendimento do eu, onde o homem perde a conexão com sua própria identidade e passa a existir mais como um receptor das dores alheias do que como um ser inteiro. Mas essa realidade, por mais dura que seja, carrega em si uma semente de transformação. Jung ensinou que o caminho da individuação, o processo de se tornar inteiro, passa necessariamente pelo confronto com essas feridas e pela integração do que foi rejeitado, negado ou ignorado no inconsciente. Para o empático, isso significa reconhecer que sua propensão para se perder nos outros não é apenas uma falha, mas um chamado para o despertar. Despertar para si mesmo implica assumir a responsabilidade pela própria vida emocional, aprender a distinguir onde termina o seu campo energético e onde começa o do outro. É aprender a dizer não sem culpa, a criar limites claros que preservem a sua integridade e a desenvolver uma espinha dorsal emocional que sustente sua sensibilidade sem deixar que ela o domine ou destrua. Jung enfatizava que essa força interior não é uma negação da sensibilidade, mas um complemento essencial, é a união do coração aberto com o centro firme. O empático que inicia essa jornada de autoconsciência começa a perceber que não pode continuar se sacrificando na esperança de ser amado ou aceito. Ele entende que o verdadeiro amor, o verdadeiro respeito, só podem florescer quando ele está inteiro, quando não se perde em suas próprias emoções ou nas demandas dos outros. Esse processo exige coragem, porque significa enfrentar o medo do abandono, a dor da rejeição e a insegurança que até então eram mascaradas pela compulsão de agradar e cuidar. Jung também nos lembra que a sombra nunca desaparece, ela é parte essencial da psique humana. O que muda é a relação que temos com ela. O empático desperto não tenta eliminar sua sombra, mas a reconhece, a acolhe e a integra, usando essa consciência para construir uma identidade mais sólida, menos vulnerável às manipulações externas. Ele deixa de ser um simples receptor das emoções alheias e se torna um agente ativo na construção de seu próprio equilíbrio emocional. Esse despertar não é um processo linear nem fácil. Haverá recaídas, momentos de dúvida e sofrimento. O empático enfrentará suas próprias resistências internas, as vozes que o convidam a voltar à velha dinâmica de se perder para ser amado. Mas a cada passo de consciência, ele ganha mais clareza sobre o que realmente importa: manter-se inteiro, íntegro e verdadeiro consigo mesmo.
É importante compreender que essa transformação não é um caminho de solidão, embora exija momentos de introspecção profunda. O empático encontra força na comunidade, na partilha com outros que também buscam essa reintegração, no suporte daqueles que o reconhecem e valorizam sua autenticidade. Jung valorizava o processo do encontro verdadeiro, onde a autenticidade e a vulnerabilidade são aceitas como parte do humano, não como fraquezas. Assim, o homem empático que aceita sua sombra e começa a estabelecer limites não está rejeitando sua natureza sensível, mas protegendo-a. Ele está aprendendo que empatia com os outros só é possível quando a empatia consigo mesmo. Ele deixa de ser o marionete das emoções alheias para se tornar o mestre de seu próprio mundo interior. Essa conquista é o que transforma o sofrimento silencioso em força vital, o que permite que ele ofereça sua luz sem se apagar no processo. Portanto, compreender essa dinâmica profunda é essencial para que o empático não apenas sobreviva, mas floresça. Jung nos presenteia com essa sabedoria temporal para que possamos transcender o papel de vítimas de nossas emoções e nos tornarmos protagonistas conscientes de nossas vidas emocionais. E é nesse despertar, nessa reintegração do eu, que reside a verdadeira liberdade do homem empático. O verdadeiro desafio do empático não está apenas em reconhecer sua sensibilidade ou estabelecer limites, mas em confrontar aquela parte de si que se apega ao papel de salvador, de cuidador incansável, mesmo quando isso lhe custa a própria integridade. Essa é uma prisão invisível, onde o desejo de ajudar se transforma em compulsão, onde o amor que poderia ser libertador vira uma forma de aprisionamento emocional. Jung nos ensinou que muitos homens empáticos carregam dentro de si uma máscara de salvador, um papel inconsciente que acreditam ser sua única forma de merecer amor e reconhecimento. Mas, infelizmente, essa máscara se torna uma armadilha. Quando o empático se define por sua capacidade de cuidar, ele deixa de ouvir suas próprias necessidades, suas dores, seus limites. Ele se torna um prisioneiro da expectativa alheia, um mártir de relacionamentos que nunca o valorizam na medida da sua entrega. E isso não acontece por acaso. É o reflexo de feridas profundas, de uma identidade fragmentada que busca, desesperadamente, sentido e pertencimento. A urgência para romper com esse padrão é maior do que parece. Pois quanto mais o empático se sacrifica, mais ele se afasta de si mesmo e, paradoxalmente, mais ele se torna invisível para aqueles que mais desejam sua presença. Jung alertava que a sombra que o empático tenta esconder ou suprir sempre encontra um modo de se manifestar, às vezes através de comportamentos autodestrutivos, outras vezes na forma de exaustão física e emocional que paralisa e confunde. Essa exaustão silenciosa é uma voz de alerta, um chamado urgente para que o empático volte para dentro e reencontre seu centro. É preciso que ele olhe para o espelho com honestidade e coragem, reconhecendo que, por trás do gesto generoso, há um ser humano que também precisa ser cuidado, acolhido e respeitado. Essa autoconsciência é a chave para sair do ciclo vicioso que aprisiona tantos homens sensíveis. No entanto, o caminho não é simples. Enfrentar a própria sombra significa lidar com medos ancestrais, o medo do abandono, da rejeição, do vazio. Muitas vezes, o empático se apega ao sofrimento do outro porque isso lhe dá uma sensação, ainda que ilusória, de controle e propósito. Jung dizia que o inconsciente age como um trickster, um mestre da ilusão que pode seduzir o empático a confundir sua própria sobrevivência com a necessidade de carregar os fardos alheios. Despertar desse transe requer não apenas vontade, mas também apoio, prática e paciência. É um processo que envolve desapego, desapegar-se da crença de que ser amado depende do quanto você pode oferecer sem limites, desapegar-se da necessidade de ser o herói da história de alguém, mesmo que essa pessoa seja você mesmo. O empático que caminha rumo à individuação aprende que a verdadeira força está na vulnerabilidade autêntica, que não exige aprovação nem sacrifício para existir. Outro ponto fundamental nessa jornada é a reconfiguração da relação com o próprio sofrimento. Jung nos ensina que o sofrimento, quando acolhido com consciência, torna-se um mestre e não um carrasco. Para o empático, isso significa transformar a dor da invisibilidade e do esgotamento em um convite para se reencontrar, para se reconhecer inteiro, com todas as suas contradições e potencialidades. Ao aprender a respeitar seus próprios limites e a priorizar seu bem-estar emocional, o empático não se torna egoísta, mas sim íntegro. Ele passa a ser uma presença que irradia equilíbrio, capaz de estar ao lado do outro sem se perder nele. Essa mudança repercute em todos os aspectos de sua vida, criando relacionamentos mais saudáveis e sustentáveis, onde o amor não é um fardo, mas uma troca verdadeira. Mas como iniciar esse processo? Jung aponta que o primeiro passo é sempre o mais difícil: olhar para dentro, encarar o que foi reprimido, o que foi negado, o que foi temido. Essa é a semente da transformação, o início da reconquista da autonomia emocional e espiritual.
Sem essa coragem, o empático continuará a repetir os mesmos padrões de sofrimento e desgaste. Portanto, convido você a refletir profundamente: onde em sua vida você tem permitido que sua generosidade seja usada contra você? Onde você tem perdido a si mesmo na tentativa de salvar ou cuidar do outro? E, mais importante, o que está disposto a fazer para mudar essa dinâmica? O processo de individuação, tão caro a Jung, é o caminho pelo qual o empático se liberta dessa prisão silenciosa. É a jornada onde ele deixa de ser o espelho dos outros, o recipiente das dores alheias, para se tornar um ser inteiro, capaz de se reconhecer em sua própria luz e sombra. Não se trata de negar a sensibilidade, mas de aprender a sustentá-la, equilibrando o coração aberto com uma coluna vertebral firme. Essa força interior é o que transforma o sofrimento em sabedoria, a fragilidade em resistência e o caos emocional em clareza. Muitos homens empáticos carregam dentro de si uma ferida profunda, a crença de que para serem amados precisam ser necessários, indispensáveis, o salvador que nunca falha. Essa crença é um peso invisível que os corrói lentamente, pois depende da aprovação constante e da negação do próprio eu. O paradoxo é que quanto mais tentam se provar úteis, mais se distanciam de si mesmos, se perdendo em papéis e expectativas que jamais poderão preencher. Jung descreveu isso como uma posse do animus e da anima, o masculino e o feminino internos que, quando não integrados, tomam o controle e desfiguram a identidade. No campo das relações afetivas, isso se manifesta como um ciclo repetitivo. O empático atrai parceiras que, consciente ou inconscientemente, testam sua capacidade de ceder, sua tolerância ao sofrimento, sua dificuldade em impor limites. Esse teste constante não é um ato maldoso, mas uma dinâmica psíquica profunda, onde cada um projeta suas próprias feridas não curadas. A parceira busca confirmar se o homem pode ser moldado conforme suas necessidades. O homem, por sua vez, busca na resistência dela uma forma de justificar sua própria entrega exagerada. Esse jogo invisível gera desgaste emocional intenso e silencioso. O empático começa a sentir que sua energia se esgota, que sua voz interna fica cada vez mais apagada, que sua essência é lentamente consumida. Jung advertia que esse processo de fusão com o outro, quando inconsciente, leva à perda do eu, uma dissolução da identidade que pode ser devastadora. O homem empático deixa de ser ele mesmo para se tornar um reflexo distorcido das dores, necessidades e expectativas da parceira. Para romper esse ciclo, é imprescindível que o empático desperte para sua própria sombra, o lado oculto que abriga medos, ressentimentos, raivas não expressas e necessidades negligenciadas. Encarar essa sombra não é tarefa simples, exige coragem para abandonar a máscara do bom moço, para aceitar que a verdadeira força não está na doação incessante, mas na capacidade de dizer não, de se proteger, de priorizar o próprio bem-estar. Ao acolher suas sombras, o empático começa a construir uma nova relação consigo mesmo, baseada na autenticidade e no respeito. Ele descobre que sua sensibilidade não é uma fraqueza a ser escondida, mas uma fonte de poder quando equilibrada com firmeza interna. Essa reconexão permite que ele estabeleça limites claros, que protejam sua energia e sua identidade, evitando que ela seja consumida pelas demandas emocionais externas. Jung ensinou que essa reconciliação interna é o caminho para a verdadeira autonomia emocional. É o momento em que o homem empático deixa de ser um salvador dependente da aprovação alheia e se torna um ser inteiro, capaz de amar sem se perder, de estar presente sem se diluir. A força dessa transformação não reside em controlar ou evitar a dor do outro, mas em manter-se ancorado em si mesmo enquanto acompanha o sofrimento alheio com presença verdadeira. Essa transformação reverbera em todas as esferas da vida. O empático que integra sua sombra e estabelece seus limites passa a cultivar relações mais equilibradas, onde o amor é uma troca e não um fardo. Ele aprende a reconhecer quando uma relação é saudável e quando é tóxica, e ganha coragem para se afastar do que lhe prejudica, sem culpa ou medo. Além disso, essa jornada de autoconhecimento fortalece a capacidade do empático de se conectar consigo mesmo, com suas paixões, desejos e necessidades profundas. Ele deixa de existir apenas como um suporte para os outros e se torna protagonista de sua própria história, criando espaço para o crescimento e a realização pessoal. O despertar para essa nova forma de ser é um processo contínuo e delicado. Jung alerta que o inconsciente nunca se rende completamente, e a sombra pode se manifestar novamente, exigindo atenção e trabalho constante. No entanto, a consciência desse movimento interno permite que o empático reconheça os sinais precocemente e escolha responder com sabedoria, em vez de ser arrastado para velhos padrões. Ao final dessa jornada, o homem empático não é mais um prisioneiro de sua própria sensibilidade nem um refém das expectativas externas. Ele se torna um ser livre, capaz de oferecer amor genuíno sem se sacrificar, de se doar sem se perder, de sentir sem ser consumido.
É essa presença equilibrada, firme e compassiva que Jung viu como a manifestação mais elevada da individuação. Assim, o empático encontra seu verdadeiro poder, não no martírio ou na doação sem limites, mas na integração profunda de todas as suas partes, na consciência plena de seus limites e na coragem de ser inteiro, mesmo diante do caos emocional do mundo ao seu redor. Essa é a vitória silenciosa que transforma a dor em luz, o sofrimento em sabedoria, e a vulnerabilidade em força duradoura. Quando o homem empático alcança esse estágio de integração, o mundo ao seu redor começa a se transformar de maneira sutil, mas profunda. Ele não é mais o mesmo que se diluía nas emoções dos outros, tornou-se um eixo firme, uma presença que irradia calma e autenticidade. Porém, a caminhada não termina aqui. Jung nos lembra que a jornada da individuação é contínua, um ciclo interminável de descobertas e reencontros com partes de si mesmo que ainda permanecem ocultas nas sombras do inconsciente. Neste momento, o empático começa a perceber como suas relações interpessoais refletem seu próprio estado interno. Ele deixa de atrair conflitos repetitivos, manipulações emocionais ou relacionamentos que drenam sua energia, pois agora sua aura se fortalece, estabelecendo limites invisíveis mas firmes. Ainda assim, isso não significa ausência de desafios, mas sim que ele escolhe quais batalhas travar, reconhecendo que seu papel não é o de consertar o mundo, mas o de permanecer íntegro dentro dele. Uma das lições mais difíceis, mas essenciais, que o empático aprende é que o amor verdadeiro não requer sacrifícios que anulem sua essência. Amor não é perder-se no outro, nem apagar seus próprios desejos para ser aceito. É encontrar, ao contrário, a dança equilibrada entre proximidade e autonomia, onde cada pessoa mantém sua individualidade e se permite existir em sua totalidade, com luz e sombra. Jung destacava que a verdadeira maturidade emocional reside na capacidade de suportar a ambiguidade e a complexidade dos sentimentos humanos, sem tentar simplificá-los ou controlá-los. Para o empático, isso significa reconhecer que nem todas as emoções que surgem dentro dele ou nos outros precisam ser resolvidas imediatamente, nem absorvidas como sua responsabilidade pessoal. É um aprendizado de permitir o fluxo natural da vida psíquica, com paciência e compaixão. Nesse processo, a solidão muitas vezes aparece como uma companheira inevitável. Porém, não é a solidão da exclusão ou do abandono, mas a solidão do encontro consigo mesmo, o espaço sagrado onde o empático se reconecta com sua essência, sem distrações ou interferências. Jung via essa solidão como um terreno fértil para a regeneração da alma, onde nascem a criatividade, a clareza e a força para continuar a jornada. Além disso, o empático começa a se libertar da necessidade constante de validação externa, aprendendo a se validar internamente. Ele compreende que seu valor não depende do reconhecimento alheio, mas da integridade com que vive seus próprios valores e limites. Essa segurança interna transforma sua presença, tornando um farol para aqueles que o cercam, inspirando respeito e admiração genuína. Contudo, o empático também precisa estar atento aos perigos sutis que podem surgir mesmo após essa fase de crescimento. Jung alertava para as armadilhas do narcisismo espiritual, onde a consciência da própria profundidade pode ser distorcida em arrogância ou superioridade emocional. O verdadeiro caminho é o da humildade, do reconhecimento contínuo de que a jornada nunca está concluída e que sempre haverá novas camadas a desvelar. A integração do feminino e do masculino internos é parte fundamental desse equilíbrio. Para o empático, isso significa acolher tanto a sensibilidade quanto a firmeza, o acolhimento quanto a determinação. Jung enfatizava que somente na união dessas polaridades é que o ser humano pode atingir sua plenitude, saindo da fragmentação e entrando na harmonia consigo mesmo e com o mundo. Este estado de equilíbrio é o que permite ao empático viver relacionamentos saudáveis, onde o amor é fonte de crescimento mútuo e não de desgaste. Ele aprende a reconhecer os sinais de dependência emocional, manipulação ou codependência, e escolhe conscientemente cultivar conexões que respeitam sua autonomia e promovem o florescimento de ambos. Jung também nos convida a entender que a sombra não desaparece, ela está sempre presente, pronta para emergir quando menos esperamos. O que muda é a atitude do empático diante dela. Antes, era dominado e consumido. Agora, reconhece a sombra como parte de si, dialoga com ela e aprende a integrá-la sem se perder. Essa sabedoria transforma os momentos difíceis em oportunidades de aprofundamento e autoconhecimento. Em última análise, o empático que trilha esse caminho não é alguém que evita o sofrimento, mas que o enfrenta com coragem e consciência. Ele compreende que a dor faz parte do processo de crescimento, e que a cura verdadeira vem do encontro honesto com todas as partes do ser, mesmo aquelas mais temidas ou rejeitadas. A consciência desse ciclo permite que o empático viva de maneira mais leve e plena, sabendo que seu valor não está em carregar o peso do mundo, mas em se sustentar com firmeza enquanto caminha ao seu lado. Assim, ele transcende o papel de vítima ou mártir,
tornando-se um agente de transformação pessoal e coletiva, irradiando uma força que inspira e acolhe. Essa é a jornada do empático segundo Jung, um caminho desafiador, muitas vezes solitário, mas profundamente libertador. Um convite para despertar do sofrimento silencioso e assumir, finalmente, a própria soberania. Aquele que escolhe esse caminho não apenas sobrevive às tempestades internas, mas aprende a dançar com elas, encontrando no caos a melodia da vida autêntica e integrada. Chegamos ao ponto onde tudo se reúne, a consciência plena do empático, aquele que já não se perde no outro, mas que caminha firme no equilíbrio de seu próprio ser. Este não é um estado de perfeição, tampouco um ponto final, mas uma constante dança entre luz e sombra, presença e ausência, força e vulnerabilidade. Jung nos ensinou que a verdadeira individuação é um processo eterno, um compromisso diário com a honestidade interior e a coragem de enfrentar o desconhecido dentro de si. Agora, você que assistiu até aqui, está diante de uma escolha poderosa, não apenas de entender, mas de viver essa transformação. De romper com padrões antigos que drenam sua energia e sua alma. De aprender a estabelecer limites claros, não como muros frios, mas como fronteiras sagradas que protegem o que é seu, enquanto permitem que o amor verdadeiro e respeitoso floresça. Lembre-se, ser empático não é sinônimo de fraqueza. É, ao contrário, uma expressão profunda de humanidade, desde que acompanhada da sabedoria do autocuidado. Imagine por um momento a força silenciosa de um homem que conhece seus próprios limites e os respeita. Um homem que pode sentir a tempestade emocional ao seu redor, mas que permanece intacto, firme como uma rocha no meio do mar revolto. Essa é a essência do empático que se tornou senhor de seu próprio destino. Ele não é mais refém das expectativas ou das manipulações emocionais. Ele é um farol que ilumina o caminho, não apenas para si, mas para aqueles que têm a sorte de cruzar seu caminho. E essa jornada não precisa ser solitária. Aqui, neste espaço, você encontra uma comunidade que entende suas lutas, que valoriza sua sensibilidade e que está comprometida com a evolução emocional. Se este vídeo tocou seu coração, se essas palavras ressoaram dentro de você, convido a se inscrever no canal. Junte-se a nós nessa missão de reconstruir a masculinidade a partir da autenticidade, da profundidade e do respeito próprio. Não deixe que sua luz seja apagada pela sombra da dúvida ou pelo peso da exaustão emocional. Curta este vídeo para fortalecer essa mensagem, para que mais homens possam despertar para a verdade do empático que há dentro deles. Compartilhe este conteúdo com um irmão que talvez esteja perdido na névoa da própria sensibilidade, para que ele também possa reencontrar seu caminho de volta à soberania. E, acima de tudo, comente suas impressões, suas experiências, suas dúvidas. Este é um espaço seguro onde sua voz é ouvida, onde sua história importa. Seu relato pode ser a chave que desbloqueia a consciência de outro, iniciando uma corrente de cura e transformação que se estende muito além deste vídeo. Você é parte de algo maior. A jornada do empático é uma jornada de coragem. Coragem para se enfrentar, para estabelecer limites, para amar sem se perder, para ser firme sem perder a sensibilidade, para ser íntegro mesmo quando o mundo pede que você se dilua. Agradeço profundamente por sua presença aqui, por sua atenção e pela coragem que demonstra ao mergulhar nessas verdades. Saiba que, ao caminhar por esse caminho, você não está sozinho. A transformação começa dentro, mas ecoa no mundo, tocando vidas e despertando consciências. Seja esse homem que, silenciosamente, se torna imbatível, não pela força bruta, mas pela força do equilíbrio, da integridade e do amor próprio. A sua história está apenas começando, e eu me sinto privilegiado por poder acompanhá-lo nessa travessia. Que você encontre, em cada passo, a liberdade de ser quem realmente é, inteiro e invencível.